Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor. E esse louvor fala muito. Tem uma letra muito especial. Então a gente faz a abertura com esse louvor. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, é Deus, né? Não importa. Ele continua sendo Deus. E, Pai, te rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor nessa noite. Obrigada, Deus, por esse tempo que já podemos nos conectar com nossos queridos que estão em suas casas. E já, ó Deus amado, temos a conexão com o Senhor e isso é muito bom, Pai, porque sem isso não podemos viver. Sem a Tua presença não podemos viver. Por isso, Pai, consagramos todo esse tempo ao Senhor. E em nome de Jesus, Pai, venha receber adoração por meio da Tua palavra, ó Deus, adoração por meio, ó Deus amado, da presença, da comunhão, porque eu creio, Senhor, onde 2 ou 3 estão reunidos em Teu nome, quando há concordância, Pai, o Senhor está no meio deles. E aqui, ó Deus, já temos mais de uma pessoa, mais de 2, mais de 3 pessoas, e estamos aqui para concordar com o Senhor, para que a Tua vontade seja feita aqui na terra como ela é no céu, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meu querido e minha querida, você que já está conectado conosco, te enviamos um caloroso abraço em nome de Jesus. A Igreja Batista avança em São José dos Pinhais. Estamos com um coração regozijante de tantas bênçãos que o Senhor tem derramado na nossa casa, tem derramado na igreja, tem derramado no meio do povo do Senhor. Irmãos, avance aí também, que Deus abençoe vocês, tá bom? Em nome de Jesus, sem delongas, com grande alegria. Vamos abrir nossas Bíblias em Ageu capítulo 2. Abra aí Ageu capítulo 2, assim que você abrir, tá bom? Compartilhe aí na sua página do Facebook, compartilhe aí, meu querido, porque temos uma palavra da parte do Senhor para liberar o seu coração. E uma forma de você concordar, uma forma de você abençoar, uma forma de você participar é compartilhando, tá bom? Aí na sua rede de amigos, para que eles também compartam conosco esse tempo precioso. Ageu capítulo 2, a partir do versículo 2. Em nome de Jesus. Vai dizer assim, eu vou ler do versículo 2 ao versículo 9, tá bom? Então, vamos acompanhar comigo essa leitura. Você que tem a Bíblia aí também, por favor, abra aí e vamos ler a palavra do Senhor. Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois,
Sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda que uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Quem pode dizer um aleluia? Um louvado seja Deus por essa palavra. Queridos, essa palavra nos revela a promessa do Senhor, onde Ele relembra. Olha, eu tenho uma promessa, assim como vocês saíram do Egito, né? Porque eu tenho uma promessa para vocês. E eu vou te dizer mais. Eu sou o Senhor dos Exércitos que cumpro promessas. Aquilo que eu falo se cumpre. Aquilo que eu prometo se realiza. Meus queridos e minhas queridas, o Senhor tem uma promessa para a sua vida. O Senhor tem uma promessa para a sua casa. Uma família próspera, uma família abençoada, pessoas saudáveis, pessoas com vigor para poder alcançar a realização dos sonhos. O Senhor tem uma promessa liberada para a sua casa. E o que o Senhor vem dizer hoje é, olha, eu vou fazer muito mais sobre a sua vida, sobre a sua casa. E já de antemão, eu quero declarar aqui na sua casa um tempo poderoso, um tempo de abundância, um tempo do sobrenatural do Senhor, um tempo onde você vai ver, você vai contemplar os milagres do Senhor, um tempo onde você vai ter o seu coração firmado no Senhor. Por aquilo que Ele pode nos dar, não por aquilo que Ele nos promete e cumpre, mas por aquilo que Ele já fez por nós. E temos testemunhos disso, porque nos ajudou o Senhor. E a glória do Senhor está conosco, amados. A glória do Senhor é presente no meio da nossa igreja. Contemplamos isso, meus queridos. Contemplamos onde o Senhor nos fala que não é quantidade, não é por aqueles que sabem demais ou sabem fazer alguma coisa, não é. É por aquilo que o Senhor é. E Ele chama você e eu para fazermos parte dessa grande obra. E estamos felizes, porque ontem, deixa eu dizer aqui para vocês, ontem tivemos um tempo tão precioso, meus queridos. Ontem tivemos com a nossa igreja um tempo de planejamento, um tempo de recreação, um tempo de comunhão. Fomos, olha, numa chácara maravilhosa. Procura aí nas nossas redes sociais, vocês vão ver fotos. Um lugar incrível. E a nossa igreja pôde estar ali em comunhão, sabe? Foi muito bom. E com isso, o Senhor falou no nosso coração, nos deu direção. E eu vou compartilhar com vocês, só um instantinho, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, recebendo uma direção aqui. E eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Que temos uma agenda, já temos uma agenda, a gente já pode fazer uma agenda da igreja. E eu quero com muita alegria comunicar aqui que a partir do domingo, às
18 horas, a celebração presencial, ok? A partir de domingo que vem, vamos ter celebração todos os domingos, às 18 horas. Hoje está sendo a transmissão online, porque já tínhamos uma agenda elaborada, só que já trabalhamos numa nova agenda. E, em nome de Jesus, vemos a necessidade de estarmos aqui reunidos. Já está liberado, tá bom? Então venha, meu querido e minha querida, traga suas crianças. Já temos autorização para funcionar o departamento infantil. Estamos trabalhando aí para recebê-las com muito amor e muito carinho, para estudarmos a palavra de Deus e estarmos em comunhão, tá bom? Então anote aí, a partir do domingo que vem, às 18 horas, todos os domingos, vamos estar aqui reunidos presencialmente. Lógico, não vamos deixar de transmitir a celebração aqui online, mas eu vou dizer para vocês, se você tem a oportunidade de estar conosco, venha, vai ser muito bom, ok? E vamos ter também, aí, nós começamos uma escola de estudo bíblico, né, por entendermos que é o tempo de aprofundar na palavra de Deus. Então esse convite é para você. Você que ama as Sagradas Escrituras, você que ama estudar a Bíblia, você que ama meditar nesse livro, né? E você ama fazer o estudo mesmo, o estudo mais profundo. Nós vamos estar aqui toda primeira sexta-feira do mês e a terceira sexta-feira do mês, às 20 horas, presencialmente com a nossa escola bíblica. Temos seminaristas, temos teólogos, temos pessoas aqui apaixonadas por ensinar e temos já um grupo de pessoas que já têm acompanhado e vai ser muito bom se você puder vir, ok? E temos também oração. Toda segunda, sexta-feira do mês, vamos ter nossa sala de oração, vamos ter momentos no monte. Olha, tem muita coisa legal. Último sábado do mês, você que gosta de estar em comunhão ao redor da mesa, vamos ter o nosso discipulado e tempo de comunhão, sempre com uma janta maravilhosa. E já temos as pessoas trabalhando para o último já desse mês, aliás, sábado que vem, vamos ter aqui no templo à noite uma feijoada. Olha que bênção, gente. Vamos ter uma feijoada maravilhosa. Vamos alimentar o físico, alimentar o espírito. Olha, vai ser muito bom. A glória do Senhor está conosco e você pode fazer parte disso, ok? E por falar em fazer parte disso, também queremos te dizer, você que sente no coração de contribuir com esse ministério, tem aí a conta da nossa igreja, faça agora, amém? Vou estar fazendo oração, olha, porque estamos assim deliberadamente contentes e o Senhor ama quem dá com alegria. E queremos agora orar por sua vida. Você, gente, olha, é algo lindo, sabe? Sabe quando Deus mostra para você, olha, não é a quantidade de gente, não. É aquilo que eu prometi, sabe? E como Ele tem sustentado esse ministério. Então, a gente não tem dúvida, meus queridos, de que vale a pena aguardar nas promessas do Senhor. Não temos dúvida de que o Senhor está no meio. E é real tudo aquilo que Ele faz, amém? Feche os seus olhos aí, em nome de Jesus, você que já vai ofertar, faça aí com alegria, tá? O Senhor está vendo e Ele pode retribuir muito mais na sua vida. Aleluia. Feche os seus olhos, você que está na sua casa agora, eu quero te pedir agora para você ficar em pé, tá bom? Fique em pé agora, em nome de Jesus, fique em pé agora. Tenha essa atitude aí, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos nos mover, porque a glória do Senhor, ela é grande e é poderosa. Amém? Senhor, em nome de Jesus, celebramos o Teu nome agora, Pai. Em nome de Jesus, agradecemos a Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, a gente vem a Ti agora, orando, Deus, os meus irmãos, meus queridos que já estão em suas casas, e eles concordam conosco agora, Pai amado. Ó Deus, concordam com essas palavras que iremos dizer, Pai, porque são palavras de um coração, ó Deus amado, tão alegre, tão
regozijante por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Pai, estamos aqui, Senhor Deus, não, ó Pai amado, para fazermos algo que seja assim, vamos dizer, Pai amado, algo somente para cumprir uma agenda. Não, pelo contrário, o Senhor sabe que estamos aqui porque a gente não mede esforços para fazer aquilo que o Senhor propôs em nosso coração. Não medimos esforços para cumprir, ó Deus, a tua determinação, e o Senhor diz para a tua igreja, está reunida a tempo e fora de tempo. Por isso, Pai, estamos aqui, mesmo que de uma forma online, ao tempo que o Senhor nos permite, mas já te agradecemos porque a partir de domingo, Deus, teremos vários domingos aí pela frente, ó Deus, onde eu creio que a manifestação da tua graça, do teu poder será algo assim sobrenatural. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. E agora, Senhor Deus, os teus filhos que têm oportunidade agora, Deus, de contribuir com seus dízimos e ofertas. Senhor, eu sei que o Senhor já tem feito muito na vida deles e agora a minha oração é que o Senhor transborde ainda mais. É que o Senhor, ó Deus, venha assim fazer algo acontecer na vida deles, algo que eles nunca viveram, que eles prosperem, ó Deus, que eles enriqueçam, ó Pai, mas que acima de tudo eles possam ter ciência de que a riqueza maior é aquela, ó Deus, que nós guardamos para a eternidade, que é uma vida segundo a tua vontade, que é guardar a tua palavra, guardar os teus princípios, honrar o teu nome, Senhor, em nome de Jesus, que este seja o nosso maior tesouro. Mas eu creio que o Senhor é o Deus do ouro e da prata, como acabamos de ler em tua palavra, e eu sei, Senhor Deus, que a tua glória, a tua unção, ó Deus, nos teus filhos, faz com que eles venham a prosperar, a que eles venham a alcançar, ó Deus, o inimaginável. Por isso, vem agora com a tua glória, a tua unção, o teu poder sobre cada casa, sobre cada vida, cada criança, jovem, adulto, adolescentes, anciãos. Venha, Pai. Venha agora com a tua glória. Venha, Senhor, faça derramar agora sobre cada pessoa que está nessa transmissão, sobre cada pessoa, Deus, que vai ouvir esta palavra. Derrame agora, Senhor, em nome de Jesus. Derrame agora, Pai, a tua unção. Derrame agora mais da tua presença. Manifesta, Senhor, em nome de Jesus, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo alegria, trazendo, Senhor Deus, esperança. Vem agora trazendo paz. Vem agora mudando a atmosfera dos lares. Vem agora, Senhor Deus, descontaminar todo o ambiente impuro dessas casas, Pai, em nome de Jesus. E declaramos fora toda impureza, fora toda injustiça, fora toda imundícia. E agora, Pai, purifica essas casas, Senhor Deus, purifica os corações, para que, ó Deus, possa fluir a manifestação do poder, da graça, da unção do Senhor sobre cada vida, em nome de Jesus. É que oramos agora, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo do Senhor, te dando toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém? Diga um amém agora, pode assentar em nome de Jesus. E passamos agora a palavra para o nosso pastor, que vai dar condução aqui, aquilo que o Senhor propôs. Amém? Um abraço em nome do Senhor Jesus. Bye, bye. Boa noite, querida igreja. Boa noite, irmãos. Graça e paz. A Deus seja toda a honra, a Deus seja toda a glória, todo louvor, toda a majestade, porque Ele merece. Porque Ele tem sido o nosso sustentador, Ele tem sido o nosso Salvador, o nosso Senhor. Ele tem nos dado direção, Ele tem nos dado o caminho para a vida, como vivê-la, e Ele tem nos mostrado cada dia também como não fazê-lo. Então, a Ele seja toda a honra e toda a glória. Só quero dar uma ênfase já naquilo que a pastora Lu
já fez comentário nesta abertura sobre a alegria de comunicar à igreja local e também aos nossos amigos, irmãos, vizinhos, à comunidade aqui de Cidade Jardim, que a partir do próximo domingo, nossos cultos serão presenciais, né? Porque temos até semana passada, a cada 15 nós tínhamos reunião presencial, e como hoje nos toca hoje o nosso culto simplesmente online. Então nós estamos trabalhando dessa forma para nos adaptar assim aos decretos que são publicados, né, pelo órgão competente, que é a prefeitura, de como funciona ou como devemos funcionar as nossas reuniões como igreja. Então decidimos que a partir do próximo domingo foi flexibilizado, há uma flexibilização, então a partir do próximo domingo os nossos cultos serão, todos eles serão presenciais. Também o espaço Kids, né, vamos estar habilitando, você pode vir com seus filhos, pode vir com as pessoas que simplesmente, aqueles que são de idade, ou estão com problema de saúde, ou estão no grupo de risco. Então seria recomendável, né? Recomendável que aguardasse e pudesse assistir o culto online na sua casa, que estaremos também com a transmissão. Os demais, sim, podem vir e participar desta festa espiritual. Então, a Deus seja dado toda a honra e toda a glória. Então, estão nos dando esta oportunidade, então assim o faremos. E na primeira e na terceira sexta-feira, nós estaremos aqui no templo também de forma presencial, às 20 horas, um culto, mas com uma ênfase de estudo da palavra. Nós estamos estudando o livro, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, então teremos estudos bíblicos presenciais, vamos estudar a Bíblia, a sexta-feira, primeira e terceira sexta-feira de cada mês. E na segunda nós teremos aqui sala de oração. E na última semana vamos separar para discipulado em mesa através da comunhão, sempre com um jantar, alguma coisa nesse sentido, e também com a palavra. Então você é o nosso convidado, e dessa forma queremos ativar novamente esta amada igreja, e Deus proverá. Deus é o nosso provedor, e tudo aquilo que precisarmos, Ele já colocou à nossa disposição. Então nós vamos continuar crescendo, e vamos continuar avançando nesta proposta do reino de Deus, até quando o Senhor assim voltar. Queridos, eu quero neste culto online, nesta transmissão, de uma forma particular, de um tema e assunto que eu gosto, tenho lido bastante, e tenho também posições muito claras e definidas sobre este assunto, e eu prometo a vocês que no tempo oportuno, o texto que nós vamos ler e vamos usar como base da mensagem desta noite, tem como tema, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. É o tema da nossa mensagem nesta noite, do que Deus colocou no meu coração. E o texto se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a partir do primeiro versículo. Eu não farei uma exposição desta mensagem, não será uma exposição doutrinária, né? Não tem essa pretensão, mas num tempo oportuno me comprometo a trazer uma mensagem com um teor mais doutrinário, no sentido mais escatológico, né? No qual Paulo, ele aponta neste segundo capítulo da sua segunda carta aos Tessalonicenses. Eu quero usar uma parte deste texto e dar eu diria que esta mensagem, o que Deus colocou no meu coração, tem muito a ver o meu dia a dia, como eu me relaciono, as perguntas, os contatos que eu tenho, as pessoas me procuram, fazem perguntas, e sobre esse andamento e essas preocupações
que as pessoas têm, os irmãos, cidadãos, amigos, rede social. Então, é que nos leva a uma conclusão de que há uma necessidade de que numa mensagem como desta noite, nós possamos trazer algo nesse sentido. E a mensagem desta noite, ela tem como uma finalidade mais como uma alerta, né? Para que nós possamos estar bem claro e não venhamos a perder muitas vezes o nosso tempo e perder também nos focando em algo que de repente você nem vai alcançar, nem vai ver. Mas algo que está muito mais real, muito mais presente, mas não se fala. E olhamos para uma coisa que de repente os meus olhos não vão ver. E de fato já está acontecendo, já está entre nós e eu não consigo vê-lo, porque me ensinam ou me mostram ou entendo de uma forma e eu aguardo, eu espero. E a verdadeira situação, o verdadeiro problema, de repente, eu mesmo posso estar vivendo. Por isso que esta mensagem, que Deus colocou no meu coração nesta noite, e eu creio que poderá responder, né, a muitos questionamentos e vai dar uma abertura, né, para que outros também possam entender daquilo que nós queremos falar nesta noite, um alerta ao coração da igreja, um alerta aos nossos corações, um alerta para aqueles que aguardam ardentemente a vinda do Senhor e aguardam com expectativa o dia do nosso Senhor. Então vamos ler segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Mas nossa mensagem estará fundamentada no versículo 3 e versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1, diz: irmão, Paulo falando à igreja em Tessalônica, irmãos, no que diz a respeito, né, tudo que se trata a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, está falando da sua segunda vinda, e a nossa reunião com Ele, o nosso encontro com Ele. Aqui pode-se dar abertura, pode-se dar um entendimento sobre a questão do arrebatamento, do dia do Senhor na sua vinda, o dia final. Tudo vai depender qual é a interpretação que você entende ou segue ou crê, né, sobre a vinda do Senhor e em que tempo isso se dará. Então, Paulo diz, irmãos, sobre a questão, sobre o tema relacionado à vinda do Senhor e nosso encontro com Ele, nós vos exortamos. Esta palavra é muito forte, é um chamado de atenção. Se ele está há 2000 anos atrás, Paulo está exortando a igreja em Tessalônica sobre o problema da vinda do Senhor Jesus Cristo. Se há uma exortação, é porque de fato já naquele tempo eles já tinham alguns pontos ou alguns problemas de interpretação sobre o tema a vinda do Senhor. Agora imagine 2000 anos depois, como nós trataríamos este assunto. Então são 2000 anos de história da igreja, onde surgiram interpretações e teorias sobre este ponto. Então nós não queremos tratar sobre as teorias, não queremos tratar sobre as interpretações, nós queremos tratar hoje sobre um detalhe, sobre este tema, a vinda do Senhor. No versículo 2, Paulo continua e diz assim: irmãos, eu quero vos exortar, nós vos exortamos, a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então já havia uma discussão sobre isso, no tempo do apóstolo Paulo, sobre o tempo, como seria, qual seria a forma. Já havia discussões
na igreja sobre este tema. Então, o que eu entendo aqui, que há uma discussão, e nessa discussão há uma mudança. Dentro da igreja começa a haver uma mudança de entendimento. Começa a haver disputa sobre a compreensão da vinda do Senhor. Eu estava em uma das nossas aulas, né, ensinando a palavra de Deus há anos atrás, aqui mesmo na igreja, sobre escatologia. Quando se lê o Novo Testamento, quando se lê as cartas, e se trata sobre este tema ou assunto escatológico, é muito interessante e é muito importante que possamos entender também o ponto de vista daquele tempo, do ponto do judaísmo, do ponto do pensamento dos discípulos de Jesus. Porque os irmãos precisam entender que há um processo, com a morte e ressurreição de Cristo, a inauguração da igreja, com a vinda, com o batismo do Espírito Santo. Então, a partir dali se dá uma caminhada muito diferente do judaísmo. Ele se separa de todo o que era a doutrina, o ensinamento. Mas a mente deles era totalmente diferente. Então, quando estudamos sobre este tema, a primeira coisa que nós encontramos e percebemos que naquela época, naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos e disse: eu vou, mas em breve eu vou voltar. E ali, na mente dos discípulos, sempre eles estão focados na questão do Messias, o filho de Davi. Aquele que volta com o propósito de restaurar Israel e destruir todos os seus inimigos e implantar assim o reino messiânico. Com a inauguração da igreja, os próprios apóstolos, os anos vão passando, e essa expectativa da vinda iminente de Jesus, já como o Messias, esse retorno real e da implantação do reino real, naquele tempo, começa a se ter um entendimento pela direção do Espírito Santo de Deus, colocando isso, usando especialmente o apóstolo Paulo. Depois João no Apocalipse, ele é mais profundo, mas o próprio apóstolo Paulo, ele começa a dar direções para a igreja sobre este assunto, sobre o tema da vinda do Senhor. Então há uma mudança entre o pensamento judaico da vinda de Jesus como Messias, e começa a haver um novo entendimento sobre a segunda vinda, porque nós temos que entender que para o judaísmo, para o povo de Israel, eles ainda aguardam a chegada do Messias, mas para nós como igreja, ele já veio, o seu reino já foi implantado, e nós aguardamos agora a sua volta dos céus, né, para receber assim a sua igreja. Então, nesse entendimento, há uma mudança, e é ali que Paulo diz: irmãos, nós já falamos sobre isso, ele já tinha escrito a primeira carta, ele fala sobre isso, nós já tínhamos ensinado para vocês, mas o ser humano é tremendo, ele não se satisfaz, e o diabo ele é muito atuante no meio da igreja. Ele é o mais interessado em mudar os pensamentos. É por isso que as pessoas perguntam hoje: qual é a igreja verdadeira? A igreja é uma só. A única igreja verdadeira é a igreja de Cristo, onde Ele é o cabeça e a noiva é o corpo. Não existe a igreja na sua figura institucional ou denominacional. A igreja é uma só. As denominações foram surgindo com o propósito, algumas delas, para facilitar o trabalho do avanço do reino de Deus. Uma forma de organizar os projetos de avanço. E sempre originalmente, hoje as denominações, especialmente as que nós fazemos parte, que são as tradicionais, elas sempre tiveram um enfoque missionário. E isso era necessário organizar. E assim foram surgindo até o que nós somos hoje. Mas ali vai se introduzindo interpretações e pensamentos. Eu quero dizer para vocês, queridos, em nome de Jesus, só tem uma igreja.
Não existe as igrejas, porque só tem um caminho, só tem uma verdade, e isso se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém pode ir ao Pai, ou ninguém pode se encontrar com o Pai, ninguém pode ir à presença do Pai, se não for através de Cristo. Por isso Ele implanta a sua igreja, onde Ele é o cabeça, e a igreja é o corpo, é a parte ativa. E aqui eu percebo que o apóstolo Paulo, ele já começa a ter dificuldade, porque começa a surgir dentro da igreja pensamentos e interpretações sobre a sua vida. E Paulo escreve este segundo capítulo exortando, diz: irmãos, não mudem, não aceitem, não se deixem enganar, por favor. Nesses últimos tempos e mais agora, eu lembro no ano 2000, quando nós estávamos passando de 1999 para o ano 2000, né, a mudança de milênio, surgiram muitas coisas absurdas e profecias, e todas as profecias e datas que foram colocadas como pressuposto da vinda do Senhor Jesus Cristo, todas elas já passaram e foram esquecidas, porque o ser humano tem essa capacidade, porque surgem outras que vão suplantar e tomar lugar daquelas que não se cumpriram. E agora, com essa pandemia que teve início o ano passado, vamos completar agora no mês de março um ano, final de março, se tornou mais intenso, ficou mais intenso o tema, a segunda vinda de Jesus. Então, quero dizer para vocês, irmãos, que a mensagem desta noite é eu recolhendo um monte de informações, perguntas e dúvidas, Deus, essa semana, colocou no meu coração e disse: esta é a oportunidade. E é por isso que eu coloquei o tema da mensagem: não se deixe enganar. E quando eu leio o versículo 3, é bem claro, porque Paulo diz: ninguém de nenhum modo, não há nenhuma forma, vos engane, porque isto não acontecerá. Isto que? O tema que é a vinda do Senhor Jesus, o dia do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o homem do pecado, outros chamam de o anticristo, a besta, o falso profeta, muitos, mas eu tenho certeza que Paulo está falando dele, desta figura. Então, a vinda do Senhor Jesus Cristo, o dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro duas coisas aconteçam aqui. O primeiro é a apostasia, que é o primeiro ponto que eu vou falar, contextualizando. E a outra é a revelação do homem da iniquidade, o homem do pecado, o filho da perdição, que exerce uma característica, que vai ser a segunda parte do nosso sermão desta noite. A característica deste personagem, ou desta apostasia, é uma característica que ele diz que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E Paulo diz: não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas, e agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro, aniquilará com o sopro da sua boca e a destruirá pela manifestação da sua vinda. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira.
Não se deixe enganar. Irmãos, Paulo nos exorta, ainda hoje, nos dias de hoje, não se deixe enganar. Vocês não imaginam como quase toda semana recebo pequenos vídeos através do WhatsApp, vídeos que falam sobre isso, inclusive alguns com as pretensões, de identificar quem seja o anticristo ou o iníquo. E Paulo diz, não nos deixe enganar. Quando nos focamos, quando estamos muito preocupados com isso, de repente a nossa mente perde o foco, a gente perde a visão, a gente perde o interesse real pela verdade, e gastamos tempo, e gastamos energia, e o nosso coração e a nossa mente até pode chegar ao ponto de adoecer espiritualmente, e nos focar da forma errada, naquilo que Deus quer revelar para você nesta noite. Então prestem atenção naquilo que eu quero compartilhar com você nesta noite. Não se deixe enganar. A primeira coisa que eu quero, dos 2 pontos deste sermão, eu quero que você escute bem sobre a apostasia. A palavra apostasia, ela sozinha, ela se traduz por negar. Então, quando existe uma declaração de profissão, eu professo, eu declaro, eu creio, eu me entrego, eu coloco toda a minha vida, minha fé, minha crença, todo o meu entendimento, o racional e espiritual, em um posicionamento, em uma diretriz, em algo que seja real, e que eu possa comprová-lo biblicamente. Isso nós chamamos de fé, a nossa fé. Então, quando existe uma declaração de fé, e de repente por circunstâncias, toda essa declaração de fé, há uma negação a ela, há uma negação a toda a definição da crença, isso se chama apostasia. Existem 2 figuras aqui que eu quero colocar à disposição de você, para você entender e contextualizar hoje, para o dia de hoje, a apostasia. Quando nós falamos como igreja local, como o corpo local, onde nós como igreja, as nossas decisões como igreja batista, as decisões para receber um membro ou para destituir um membro, tudo isso acontece através de um processo, de uma decisão do corpo. O contexto eclesiológico, a forma da eclesiologia, do formato da igreja, se define tanto o receber ou também o destituir, para não usar a palavra exclusão. Hoje não usamos muito mais isso, mas destituir, aquela pessoa não faz mais parte do corpo local. Então, muitas vezes chegamos a ouvir que quando uma pessoa declarava a sua fé e tinha sua participação na igreja local, podia ser um pastor, um evangelista, um líder de célula, um líder que com muita eficácia, ele declarava a sua fé através das suas mensagens, através do seu testemunho, através da sua vida. E num tempo, por circunstâncias diversas da vida, aquela pessoa se afasta da igreja, por várias circunstâncias, ele é excluído do corpo, e depois de um tempo começamos a observar que aquelas pessoas, eles chegam a declarar, assim como um dia declararam a sua fé em Jesus, também começam a declarar que Jesus não é mais o Salvador. Começam a ter declarações que divergem de tudo aquilo que a sua vida sempre foi, defender o Evangelho e falar de Jesus, o nosso Salvador.
Então, isso é conhecido dentro da igreja, dentro do contexto eclesiológico da igreja, é entendido isso como apostasia. Ah, fulano apostatou, fulano se afastou. Agora fulano anda fazendo isso e anda declarando isso. E isso é muito mais forte nos dias de hoje, porque nós temos a rede social. Nós temos a rede social, e a rede social, ela se encarrega a revelar o teu coração. A rede social, ela de repente pode te trair. Porque aqui na igreja, corpo local, você pode ter uma conduta, você pode ter um comportamento, mas a tua vida particular, pessoal, que muitos já têm dificuldade de viver sem poder compartilhar com o mundo o que faz e o que pensa. E muitas vezes aquilo que você pode estar fazendo, daquilo que você pode estar pensando, esteja contrário àquilo que você declara como fé. Porque tudo que eu digo, tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu quero, eu tenho que procurar um respaldo, eu tenho que procurar uma fundamentação na palavra. Se não houver, eu posso cometer erros gravíssimos ao ponto de chamar isso de apostasia. Mas eu creio que o apóstolo Paulo, quando ele fala da apostasia, ele não está falando do crente que abandona a sua igreja, ou daquele irmão que por um tempo professou a sua fé, e por X motivo ele abandonou a sua igreja e foi para o mundo. Eu creio que Paulo não está falando isso. Ele está falando aqui de algo muito mais profundo. Ele está falando de uma apostasia pública e real. Então a vida do Senhor Jesus Cristo não se dará antes que alguns abandonem. Sempre houve os que abandonaram a sua fé. Mas não é desse abandono de fé, o abandono da igreja local que Paulo está falando. Mas ele sim está falando de uma revelação e de uma manifestação de uma apostasia da igreja. Eu estava comentando para você como que o contexto eclesiológico trata a apostasia, de pessoas que abandonaram a igreja e foram para o mundo, apostataram a sua fé. Isso sempre houve. Mas esta apostasia que Paulo está falando, não está falando de pessoas que abandonam a igreja, mas sim está falando da igreja. Não de Cristo, porque a igreja de Cristo ela é pura, imaculada, ela é santa, e ela não se contamina. Porque Cristo não vem buscar uma igreja contaminada. O que se contamina, a apostasia, não é da igreja de Cristo, mas é a igreja institucionalizada. É a igreja quando ela chega a um nível de tomar uma posição, seja qual for a denominação, quando ela tenta assumir uma postura como que a minha doutrina, a minha interpretação, os meus ensinamentos são a verdade. E as outras, perifericamente, elas tentam, em alguma parte estão certas, outras estão erradas. A igreja de Cristo não tem parte certa e parte errada. A igreja de Cristo é a verdade, porque Cristo é a verdade. A igreja de Cristo é a verdade, ela é verdadeira. Ela não existe, aquela pensa assim, a outra assim, a divergência. O corpo de Cristo não pode haver divergência, não pode ter dois senhores. Então eu creio, irmãos, que quando Paulo fala aqui sobre a manifestação da apostasia, ele está falando no sentido igreja, não mundo, mas sim ensinamentos, doutrinas, práticas, que vem a se institucionalizar. Então, Paulo, já há 2000 anos, ele diz que o mistério da iniquidade, já naquele tempo, já estava em operação. Se passaram 2000 anos, e eu vejo que esse mistério, passaram-se centenas de gerações, e o diabo ele foi implantando no coração
ele foi desvirtuando, ele foi transformando, foram passando, a história passou por processo, e hoje nós vemos a manifestação do iníquo de uma forma muito mais institucional. Porque hoje o pecado no sentido da mente, a mente perturbada, a mente que está contaminada por princípios que não são da palavra, eles estão muito forte e evidente hoje. Não estou falando do mundo, estou falando da igreja, estou falando da igreja local. Quando eu menciono aqui igreja e apostasia, não estou falando do corpo de Cristo, não estou falando da noiva. Porque o ano passado, exatamente um ano atrás, eu preguei aqui, que nós estaríamos vivendo num tempo onde Deus usaria tudo o que nós estamos vivendo para aprofundar mais e mais ainda essa preparação, fazendo uma separação de joio e de trigo. O joio e trigo estão juntos. O joio no contexto de igreja é o elemento facilitador para que esse mistério do iníquo esteja dentro da igreja. Estou falando através do ensino, através de dogma, através de palavra, através de práticas. Queridos, em nome de Jesus, não se deixe enganar. E eu creio que esta apostasia que Paulo está aqui falando, não do abandono de alguém da sua igreja, mas sim da igreja abandonar os seus princípios. Pessoas que não abandonaram a igreja, não foram para o mundo, mas em seus pensamentos, em seus entendimentos, têm procurado fortalecer princípios ideológicos muito fortes, que não encontramos fundamentação na palavra de Deus. Veja ali no versículo 4, a característica desta apostasia. Como que nós podemos identificar esta apostasia? E eu falo apostasia, não pense em pessoas que abandonaram a igreja. Estou falando da própria igreja. A igreja como um instrumento da apostasia. O diabo vai usar a própria igreja, a própria institucionalização da igreja, para trazer o engano, a mentira, para que as pessoas se afastem mais e mais do seu encontro com o noivo. Lembra da parábola das 10 virgens? Todas elas tinham lâmpadas, mas na hora que chegou o noivo, todas tinham lâmpadas, mas somente 5 tinham azeite. Queridos, em nome de Jesus, essas 5 que têm a lâmpada, têm a palavra, mas ela não tem o Espírito Santo de Deus, ela não tem a direção do Espírito Santo de Deus, mas usa o Espírito Santo de Deus como pretexto, usa para manipulação, usa tudo isso para enganar, mas ela sim, no momento que chegou o noivo, ela precisou de luz. Para isso que a lâmpada, para que ela possa ser colocado o azeite, e o azeite é para dar luz. Para isso elas precisavam, porque há uma figura que o próprio Jesus usou, que a vinda dele seria como o ladrão vem à noite. Ninguém sabe o dia e a hora. Então a vinda do Senhor será assim. E se ele usa essa figura da noite, ele está falando que a noite representa nada mais do que o tempo em que nós estamos assim, menos esperando. Muito disse Jesus, em breve vai voltar. Mas eu creio que ele não vai voltar agora, irmão, porque está todo mundo nessa expectativa. E vai ser no momento em que menos, enquanto todos estão discutindo como será, e vão começar a dar ensinamentos nesse sentido. E o Senhor virá de outra forma. Veja o próprio texto, ele se encarrega de nos revelar, querido. O Senhor está querendo te exortar hoje. É tempo de nos preparar.
É tempo de estar em estado alerta, porque o Senhor, Ele não se ajusta àquilo que nós cremos, pensamos, ou desejamos, ou pensamos que deve ser. Deus tem sua própria agenda. E diz a palavra de Deus que ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora em que o Senhor há de vir. Eu lamento por aqueles que se deixam enganar quando alguns com pretensões queiram dar data da volta do Senhor. Eu creio que é justo nos trazer mensagens que nos alerte da nossa preparação, para não nos deixar enganar com o mistério do iníquo, que está ativo no meio da igreja, para que dentro da igreja aconteça esta grande apostasia. Veja só, queridos irmãos, a segunda parte desta palavra. Você agora já entende que apostasia era o nome usado para aqueles que abandonavam a igreja. Mas Paulo, ele está falando de uma apostasia não daqueles que abandonam, mas apostasia dentro do próprio seio da igreja. A apostasia é da congregação, da interpretação, da mensagem, porque ela tem força para enganar a multidão. Como que nós identificamos, que é a segunda parte desta mensagem? Diz a palavra do Senhor que a característica desta apostasia, ela se dá através de uma oposição. Versículo 4, ele se opõe. Irmãos, a palavra aqui opor é uma força contrária. É uma força contrária. E eu tenho observado, eu tenho sido um observador escatológico, um observador eclesiológico, e nós temos visto, neste momento em que estamos vivendo, uma terrível oposição. Aqui venho à primeira parte da mensagem, da introdução, quando eu falei das redes sociais. Irmãos, é triste quando você vai para o Facebook, Instagram, especialmente Facebook e Twitter, quando você percebe que pessoas que não estão no mundo, mas pessoas que se declaram cristãos, evangélicos, alguns pastores, evangelistas, até apóstolos, que eles são fiéis, defensores estou falando de princípios bíblicos. Estou falando de princípios bíblicos. E ultimamente nós vivemos uma polaridade política, sobre direita, sobre esquerda, sobre centro. E a gente tem procurado, de uma forma até errônea, de trazer para o contexto eclesiológico, trazer para o seio da igreja, o que é esquerda, o que é direita, o que é centro. Estamos politizando o evangelho. Eu tenho visto como há críticas. Porque você apoia fulano, porque você apoia a esquerda. Irmãos, apoiar é uma natureza nossa, nós precisamos disso, porque isso é democracia. Mas trazer definições, trazer ideologias, trazer uma interpretação daquilo que eu creio no sentido sociológico, sobre a sociologia, sobre o relacionamento, sobre estilo de vida, para dentro da palavra de Deus, como prática, aí eu não posso concordar. Eu posso discordar, eu posso discutir com qualquer pessoa sobre política. Eu gosto de política. Mas trazer interpretações ideológicas sobre liberalismo, sobre comunismo, e trazer isso para o contexto, e encarnar isso na vida cristã, e defender isso, porque no momento que eu defendo posições ideológicas, eu estou defendendo aquilo que eu creio.
E aquilo que eu creio ideologicamente, ela pode haver contradição e quase terá sempre contradição com os princípios da palavra. E a igreja de Cristo, ela não comulga, ela não tem parte em questões ideológicas, porque o dela é celestial. Não tem nada a ver com aquilo que eu creio e penso e devo. Mas quando eu leio 2 Tessalonicenses, Paulo diz que o mistério do iníquo, o mistério já estava em operação 2000 anos atrás. Aqui eu quero dizer para você, querido, uma das virtudes, se é que se pode dizer virtude, no bom sentido da palavra virtude, mas, para não haver problema, uma característica do diabo, uma característica do mal, é a paciência. Se tem alguém que tem paciência, é o diabo. Por isso ele é comparado à serpente. A serpente, ela pode ficar numa posição por horas, como se ela estivesse morta, sem nenhuma atividade de vida, como fosse um animal inativo, uma peça morta. E com isso, com o tempo, naquela posição, camuflando-se com a vegetação, usando o seu ambiente para ela estar ali escondida, numa posição que não aparenta perigo, mas isso é uma qualidade, isso é uma forma de ser do mal. Ele é paciente e fica ali naquela posição até que a sua vítima, neste caso, nós, eu, você, o pecado ele fica ali, e ele aguarda o seu tempo, até que ele seja concebido. O mal, ele tem isso como característica. Ele tem paciência, ele fica esperando o seu momento, para que quando a sua vítima perder, não ficar em guarda, e entender, não é perder, mas entender, que aquilo ali não é um perigo. Então, a serpente entende que é o momento de cumprir a sua missão. E ele dá o bote, e a sua vida perde toda a esperança, e ali cai na boca do inimigo. Queridos, em nome de Jesus, quando eu leio esse texto sobre apostasia, quando eu leio esse texto sobre esta posição, eu fico mais claro, eu tenho mais clareza daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus quer se manifestar em nossos dias. Veja para mim, comigo, que esta característica, ao qual eu consigo ver aqui, é quando o texto, Paulo diz, ele se opõe. Então, a oposição, opor, é uma característica muito, muito claro. É uma característica em que eu posso observar que hoje tem acontecido, hoje tem aumentado em nosso meio, a oposição. Muitos têm se levantado, muitos têm se assumido essa postura de oposição. Então aqui há uma oposição. Não oposição à igreja, não oposição ao pastor, é uma oposição à palavra de Deus. Uma oposição aos princípios. E isso tem crescido muito nas nossas redes sociais. Outra característica desse personagem, deste engano, e não quero que você se engane, muito cuidado com quem você fala, mas ele se levanta. Primeiro ele assume uma posição, uma oposição, e não é contra você, é contra Deus. Depois que ele
ele assume essa oposição, ele passa a ser agora, se vocês observam, ele começa a se levantar contra tudo que se chama Deus. Ele se levanta contra tudo que se chama Deus. Eu vou pedir para a pastora Lu, puder vir aqui, por favor, eu agradeço. Veja que neste momento, aqui, de oposição, passa a ser agora um levantamento contra tudo que se chama Deus, e principalmente que seja um objeto de culto. Há muitos anos atrás, quando estudávamos sobre esse texto, nós entendíamos, ou muitos entendem, que esse objeto de culto está falando sobre o templo, sobre o culto. Mas quando a gente começa a passar os anos e amadurecer no estudo, no conhecimento, irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, vou dar ver se eu consigo encontrar aqui para ler exatamente. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Vamos ver se eu encontro aqui. Acho que as anotações que eu fiz não coincidem com o texto que eu quero falar. Mas eu quero falar para você, querido, que a palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo diz que nós somos o templo de Deus. Nós somos o santuário de Deus. Que o nosso corpo, mais especificamente a nossa mente, ali é o lugar de adoração, é o lugar onde o Espírito Santo de Deus habita. É ali que o Espírito Santo de Deus está. É ali que o Espírito Santo de Deus direciona. Então, quando a nossa mente se deixa contaminar, quando a nossa mente se deixa enganar, através de ideologias, de pensamentos, eu não estou falando de pessoas que negam a Cristo, mas ao contrário, eles não saem da igreja, eles permanecem na igreja. Só que os seus princípios, os seus pensamentos, são pensamentos contrários às verdades bíblicas, contrário ao Evangelho, há contradições com o Evangelho. E ali, queridos, é que reside o problema. Porque isso está na alma, isso está aqui na nossa mente. E nós entendemos que é aqui que o Espírito Santo habita, é lá que Ele trabalha em nossas vidas, é lá que Ele nos dá a direção. Mas quando a minha mente começa a ser direcionada, quando a minha mente começa a ser dirigida, quando os meus pensamentos são diferentes, contrários aos princípios bíblicos, o santuário de Deus, o lugar de adoração, o lugar onde eu posso entrar e fechando a minha porta, eu posso estar com Ele, eu vou me deparar que Ele não está ali. Que ali está contaminado por pensamentos, por ideologias, por interpretações, porque o diabo conseguiu contaminar a minha mente com princípios políticos, ideológicos deste século, com o que é de fato a noiva de Cristo. Então eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo num tempo, segundo a minha observação, onde tem crescido de uma forma mais abrumadora, mais eficaz, dentro da igreja. Não estou falando daqueles que saíram, estou falando de dentro da igreja. Eu posso perceber, até no contexto de pastores, no contexto de líderes e no contexto local,
Existe o corpo, a igreja local está reunida, mas este lado são os de esquerda, deste lado são os de direita, os lá são os fanáticos e aqui são os ninini que não são nada. Tipo aqueles, eu estou aqui, eu quero ver quem ganha. Irmãos, a igreja, o corpo de Cristo, no sentido geral, ele tem se transformado mais num lugar de discussões de quem está certo e quem está errado. Isso é propício, isso são os elementos reveladores que antecedem, que é como uma preparação para o dia do Senhor. Estas pessoas que se deixam enganar com artimanhas malignas do iníquo, eles se colocam no lugar de Deus, ou naquilo que é objeto de culto, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus. Sentar-se é tomar posse, é autoridade, é a posição mais elevada no santuário, onde o rei, no seu trono, ele sentado, todos poderiam observar. E quando nós trazemos os pensamentos diabólicos, ideológicos, para o contexto eclesiológico, vocês vão perceber claramente, porque eles querem tomar uma posição de que são os verdadeiros. E o que mais me entristece é quando eu vejo o deboche. Há um contexto de deboche. Quando há uma crítica, quando alguém pensa diferente. Eu estou falando do contexto político, mas ele se tornou parte do contexto da vida cristã, da vida de igreja. E algumas igrejas, falando no sentido institucional, definem claramente de que lado estão, ou de esquerda ou de direita. E agora tem até igrejas que foram fundadas, organizadas, porque a lei e o Estado assim permite, igrejas que são exclusivamente igrejas fundamentalistas no sentido mais profundo e radical das suas ideologias. Usam a palavra de Deus, manipulam a palavra de Deus, mudam o contexto, mudam o sentido e o espírito da palavra para justificar os propósitos pela qual estão organizados como igreja local. Queridos, em nome de Jesus, estou aqui como uma voz de parte do Senhor, usando as mesmas palavras do apóstolo Paulo há 2000 anos atrás. Ele disse: irmãos, eu já falei isso com vocês, não se deixem enganar. Não mude a sua maneira de pensar. A palavra de Deus não pode ser manipulada, não pode ser enganada. Nós estamos vivendo num tempo muito oportuno para que a igreja de Cristo, ela se consolide. Por isso que muitas igrejas têm dificuldade, às vezes, até do crescimento numérico, por causa do seu púlpito, da mensagem do seu púlpito. Eu quero convidar você, querido, eu quero convidar você, igreja, eu quero convidar você que está me ouvindo, todas as sextas, primeira sexta-feira e a terceira sexta-feira de cada mês, a partir agora do mês de março, às sexta-feira à noite, às 20 horas, nós estaremos reunidos aqui. Nós queremos estudar a palavra. Nós estamos percebendo como o nosso povo ficou pobre de palavra, como o nosso povo ficou ignorante à palavra, como o nosso povo ficou distante do significado do espírito da palavra. Nós precisamos voltar a esses rudimentos, a essas práticas do ensino, do estudo. Querido, em nome de Jesus, venha estudar a palavra conosco, toda a primeira e terceira sexta-feira do ano. E todo domingo à noite agora esta porta estará aberta. Já não quero ver mais ela fechada, eu quero vê-la aberta. Todas as cadeiras que estão aqui disponíveis, de acordo ao decreto que nos permite
colocar aqui, nós estaremos abrindo e disponibilizando cadeiras para que você possa vir com sua família a louvar ao nosso Deus, a engrandecer o nome do Senhor e a proclamar o reino de Deus, o ano aceitável da vinda do Senhor. É tempo de proclamar, é tempo de conclamar, é tempo de chamar a esses verdadeiros adoradores. Quando será a vinda do Senhor? Ele pode vir nesta noite, Ele pode chegar hoje, você pode ter um encontro com Ele. Esse tema do Covid tem pegado muitas pessoas desprevenidas. Você vai se entregar hoje e agora a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você precisa abandonar todos os princípios, todos os pensamentos, toda ideologia que não seja fundamentado pela palavra de Deus. Para que quando o noivo chegue, ele possa ver o teu rosto com a luz daquela lâmpada brilhando, e ele possa identificar e dizer: filho amado, entra no gozo do teu Senhor. Que não te falte o azeite, que não te falte luz, que não te falte palavra, porque muitos correrão para buscar e não encontrarão. Não seja mais um apóstata da fé. Não abandone a tua igreja, não abandone o teu povo. Nós vivemos numa geração onde as pessoas estão preocupadas para ver aonde é melhor, onde é maior, onde tem mais gente. Domingo passado pregamos aqui sobre o enfermo do tanque de Betesda. Ó Senhor, não tem ninguém que me leve até o tanque quando o anjo move aquelas águas. Tem muita gente buscando um anjo. Em que igreja o anjo está se movendo? Onde está tendo cura? Onde as pessoas estão sendo curadas? Queridos, em nome de Jesus, não te deixe enganar. Peça perdão a Deus pelo tempo da tua ignorância. Não coloque mais aquilo que é adverso aos teus pensamentos políticos como princípio cristão. Não misture, não coloque um catálogo no rosto e na testa de ninguém, se é de esquerda ou de direita. Que não podemos, irmãos, significado, interpretações que têm se levantado, têm se fortalecido nos nossos dias como ideologia, como princípio cristão, porque todo o nosso pensamento, todas as nossas ideias já estão definidas na palavra de Deus, como tem que ser. Deus é amor, Deus ama a todos por igual, mas eu tenho que escolher este amor, eu tenho que escolher, eu tenho que tomar uma decisão por Ele, em nome de Jesus. Entregue teu coração a Ele, confia nele, e Ele tudo fará. É tempo de buscar a Deus, é tempo de fazer a sua vontade. Eu quero orar neste momento. Eu quero dizer que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Foge de qualquer pensamento, de qualquer ideia deste século, manipulada pelo espírito do iníquo, para confundir, para enganar e para te afastar da noiva, do corpo de Cristo. É tempo de se congregar, é tempo de estarmos juntos, é tempo de nos alimentar juntos, para esperar o grande e maravilhoso dia do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre tudo, meus queridos e amados irmãos. Receba esta palavra e não seja um apóstolo, não seja um opositor, não seja alguém que se levante contra, mas ao contrário, é alguém que está pronto e preparado para a manifestação da chegada do grande dia, o dia do Senhor. Eu quero orar por você neste momento, e próxima
próximo domingo, nós estaremos aqui junto para louvar e adorar ao nosso Deus. Querido Deus e Pai amado, em nome de Jesus, eu oro por cada ouvinte, por cada pessoa que está ouvindo esta palavra e o seu alcance. Ó Deus, livra-nos do mal, livra-nos, ó Deus, de qualquer tipo de pensamento, de ideias que venha a ser contrário à Tua vontade. Deus querido, em nome de Jesus eu oro por esta pessoa. Se há arrependimento no seu coração, se há uma mudança radical, Senhor, receba, ó Pai, este coração como um coração novo, uma vida nova, um novo pensamento. Afaste-nos, ó Deus, de qualquer coisa que não seja fazer e agradar a Tua vontade. Bendito Deus e Pai amado, nos perdoe naquilo que fazemos que não Te agrada e constrói dentro de nós um pensamento puro, que o nosso pensamento seja lugar de adoração e não haja lugar divergente do santuário de Deus. Eu Te agradeço, Deus e Pai, por tudo quanto Tens feito na minha vida e pela minha família. Muito obrigado, Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja comigo, com a minha família, com a igreja, com cada um que está nos ouvindo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Quantos adoradores temos aqui nessa noite?